Hoje estamos recebendo o candidato Roberto Filho, do PSDB. 30 minutos de conversa com ele. Vamos já colocando aqui, ó, dispondo aqui nesse lado, Tito. Olha só, 30 minutos, cronômetro de ordem decressiva desse bate-papo com o candidato, repito, Roberto Filho. Pois é, turma, olha só, iniciando já, pode começar aí, ó, o reloginho funcionando e a pergunta é a mesma. O primeiro questionamento é voltado ao porquê, o que é que te motivou, candidato, a ser prefeito, o que é que te motiva a ser prefeito da cidade de Iguatu, o que é que mexeu contigo para se tornar candidato, entrar nesse processo eleitoral? É a pergunta que tem sido a mesma, para a gente abrir aqui esse leque de questionamentos que estão aqui no pote. Fica à vontade, candidato, nosso boa tarde. Boa tarde, Tiedo, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mais FM, boa tarde também aos internautas da TV Mais. Boa tarde a todos que nos acompanham. Quero, primeiro de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, fazer esse bate-papo aqui com o pessoal da Mais FM, parabenizar a direção da Mais FM por proporcionar aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, aos nossos internautas iguatuenses, a oportunidade de ter um contato com os candidatos, através de boas perguntas, que eu tenho certeza que virão aí através do Tiedo, para que eles possam fazer a melhor escolha, para que eles possam fazer a escolha certa para governar esse Iguatu. Bom, respondendo a sua pergunta, Tiedo, eu acho que são 3 grandes razões que me fazem estar aqui hoje como candidato a prefeito de Iguatu. A primeira delas, eu não posso negar, é o exemplo do meu pai, Roberto Costa, um homem que lutou muito pelo Iguatu, foi vice-prefeito, vereador, deputado estadual, chegou a ser prefeito, infelizmente teve o mandato interrompido por uma tragédia, mas era um homem que amava esse Iguatu acima de tudo e sim, sempre lutou bastante pelo Iguatu, sim, sempre fez as coisas certas pelo nosso município, para a nossa população. Então, o exemplo dele de um homem servidor, de um homem que sempre quis o bem da nossa população, é talvez o meu maior impulso para ser candidato. A segunda questão é do próprio Roberto Filho. Eu tive minha infância nessa cidade, fui criado nessa cidade, a minha adolescência foi aqui, até na minha parte já de jovem adulto e adulto, eu nunca deixei de estar no Iguatu. Tenho aqui minhas propriedades que vieram da minha família, desde o meu avô, Manuel Matias Costa, passando pelo meu pai, até chegar em mim, nas minhas irmãs. E tenho aqui negócios, porque gosto de agricultura, agronegócio, então sou agropecuarista. Sempre estive no Iguatu e é uma cidade que é a minha cidade do coração. Até os amigos que me conhecem, até em Fortaleza, sabem que eu chamo aqui da minha metrópole, porque é a metrópole que eu gosto, é a cidade que eu amo, que é o Iguatu. E até a casa que eu construí aqui foi feita para que meus filhos, que também vêm para cá, sintam esse mesmo orgulho e saibam de onde eles vêm. Porque, para mim, a gente só sabe para onde a gente pode ir se a gente souber de onde a gente vem. E eu vim dessa cidade, do meu pai, do meu avô, essa cidade tão querida que é o Iguatu. Então, primeiro, o exemplo do meu pai. Segundo, a minha própria vontade de estar para servir a população e ao Iguatu, que é a cidade que eu amo. E terceiro, a situação atual que o Iguatu se encontrava. A gente vê que, infelizmente, nos últimos 20 anos, a nossa cidade acabou passando por processos completamente errados, processo de coisas erradas e situações que deixam a nossa população hoje de forma bastante desamparada. A gente vem de um passado onde tudo acontecia de forma truculenta, de forma a perseguir a população, e a gente tem um presente, infelizmente, onde a nossa cidade passa por grandes dificuldades e acabou tendo um abandono na nossa cidade para a nossa população. Então, diante do cenário que Iguatu se encontrava, que não quer a volta desse passado, eu tenho certeza, e que também não quer a forma errada como está no presente, eu me apresentei como candidato que quer pensar no futuro de Iguatu, que quer trazer para a nossa cidade e para a nossa população a escolha certa. A gente está no momento no Iguatu de decidir, não entre o melhor ou o pior, mas de decidir o que é certo e o que é errado. E eu tenho certeza que, para lhe responder que por essas 3 razões, o exemplo do meu pai, a minha própria vontade de ajudar o Iguatu e a população, e o momento que o Iguatu se encontram, a gente pode estar se colocando hoje como candidato certo, Roberto Filho Francisco, para fazer a verdadeira mudança que o Iguatu precisa, Tiedo. Muito bem, candidato, olha só, iniciando aqui o sorteio dos questionamentos, a câmera fica aberta, ó, mostrando aí a lisura do processo, o próprio candidato sorteia, fica à vontade, colocando a mãozinha aí no pote. Perfeito, meu amigo, vamos lá. Você escolhe o questionamento, eu leio aqui o tema
e em seguida a própria pergunta. O próprio candidato já foi explicado aqui na interna o ritmo que pode dar a essa entrevista, tá certo? Olha só, o questionamento é voltado à causa animal, candidato. Roberto, olha só, como você vê o papel da prefeitura no combate aos maus tratos e na criação de abrigos e centros de atendimento para os animais de rua? Ótimo, Tiago, uma pergunta muito pertinente que nos dá até a oportunidade de explicar um pouco sobre o nosso projeto e lembrar de novo coisas erradas que já aconteceram no nosso Iguatu. Nós temos aqui uma superpopulação hoje, principalmente de cães e gatos, que fazem com que esses animais acabem sendo maltratados pela própria população ou, né, por situações específicas de uma superpopulação. Sempre em qualquer lugar que possa ter uma superpopulação, acaba que esse ambiente fica descontrolado. E hoje o que a gente tem no Iguatu é isso. A gente tem, infelizmente, uma situação em que foi doado, inclusive não doado, mas uma emenda que veio para ter um castramóvel aqui, para começar a ter o controle dessa superpopulação, para evitar, né, novos nascimentos de cachorros de rua e gatos de rua. Infelizmente o castramóvel ficou parado, ficou sendo conhecido como o castra fixo. E dentro da nossa proposta de governo, a gente tem duas principais ações. Primeiro, colocar o castramóvel para ser móvel, realmente ficar em ronda pela nossa cidade, pelos bairros, pelos distritos, pela zona rural, para que a gente possa efetivamente, através da forma correta, com veterinários, fazer, né, essas castrações para evitar o surgimento de uma nova superpopulação, não só o que já existe, que vai ser adequado, mas ter também mais um segundo castramóvel, para que a gente possa ter 2 castramóveis rondando pela nossa cidade para fazer esse controle. Segundo, que a gente tem também, dentro do projeto, inclusive com o apoio do nosso deputado federal Danilo Forte, trazer um hospital veterinário para o Iguatu, exatamente para pegar esses animais que estão abandonados nas ruas e aos poucos levando para o hospital veterinário, para que eles possam ter um tratamento e que possam, depois desse tratamento, com a sua saúde completamente, com a sua sanidade, né, voltada e completa, a gente fazer parcerias com as ONGs para tentar uma adoção desses cachorrinhos, desses gatos, desses animais, porque quando as crianças veem os gatinhos e os cachorrinhos na rua abandonados, às vezes elas não têm tanta vontade de adotar. Mas se eles estiverem bem tratados, com toda a sua saúde, né, resguardada, certamente a gente vai conseguir, junto às ONGs, trazer uma maior quantidade de adoções para que a gente possa também diminuir essa superpopulação e as crianças e adultos que gostam de cachorros possam ter esses animais de estimação. Além disso, a gente tem convênios que a gente pretende fazer com as ONGs que já existem hoje para dar um pouco mais de condições para que eles possam também nos ajudar a cuidar desses animais que estão abandonados hoje. Eu comecei falando para você, Tiedo, que o Iguatu encontra esse momento de decidir o que é certo e o que é errado. Nós sabemos que em gestões do passado, o Ministério Público, inclusive, fiscalizou e investigou incineração de animais. Isso é errado. Então, nós temos que perceber e temos que verificar o momento que Iguatu vive. O certo é a construção de um hospital veterinário. O certo é um castramóvel para fazer o controle da nossa superpopulação. Então, vamos juntos para que a gente possa, essa causa tão importante que é a causa pet, a causa animal, que a gente possa ter um Iguatu que cuida dos animais através do nosso hospital e através das ONGs que serão, dentro do nosso projeto, incentivadas para continuar o seu trabalho. Candidato Roberto Filho, do PSDB, é o mais recente, é o atual entrevistado dessa série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade de Iguatu. Ele que apresenta a coligação Iguatu Pode Mais. Candidato, sorteio, por gentileza, mais uma pergunta, mais um questionamento. Tirando aqui o papel do pote. Vamos lá. Sobre o tema sorteado pelo candidato, segurança. Roberto, quais políticas de segurança pública você pretende implementar para reduzir os índices de violência urbana aqui na cidade de Iguatu? Perfeito, Edu. Também mais uma pergunta muito relevante para a nossa cidade. A gente sabe que o problema de segurança não é um problema que acontece só no Iguatu, mas é um problema que acontece no Iguatu, no Ceará e no Brasil. Né? São temas bastante relevantes e situações que a gente tem sim dentro da prefeitura como ajudar, né, a minimizar o problema de segurança. É conhecido por todos que a segurança, em termos de obrigação constitucional, quem deve cuidar da segurança é o Estado. No caso, o Estado do Ceará, já que a gente está aqui no Ceará. Mas não quer dizer que a prefeitura não possa, sim, ajudar
e, de alguma forma, estar junto nesse combate. A gente tem algumas formas de ajudar. Como, Roberto? Primeiro, hoje no Iguatu, existe uma cadeia pequena de vídeo monitoramento. Salvo engano, a gente tem, Tiedo, em torno de 26 câmeras para todo o Iguatu, né, fazendo um vídeo monitoramento da nossa cidade. A gente quer fazer a ampliação disso para ter câmeras em todos os equipamentos públicos. Então, nas escolas teremos câmeras, no hospital teremos câmeras, nas praças teremos câmeras, em torno de pelo menos 1.000 câmeras no Iguatu, até o fim do nosso mandato, para que esse vídeo monitoramento possa ser compartilhado com as forças policiais do Estado. Então, a gente vai, a partir desse projeto, ter, sim, como verificar situações que ocorrem nas nossas ruas e dividir isso com Polícia Civil, com Polícia Militar, e a partir daí a gente com certeza vai ter não só uma sensação, mas sim uma segurança maior da nossa cidade, a partir dessa ampliação do vídeo monitoramento que existe hoje no Iguatu. Fora isso, a gente pode também trabalhar com nossa Secretaria de Segurança. Nós temos a Guarda Patrimonial e temos a Guarda Municipal, né? Os guardas municipais, existe uma discussão sobre se podem ou não utilizar armas letais. Mas se os guardas forem capacitados para tanto, tiverem os registros necessários, né, na Secretaria de Segurança Pública, na Polícia Federal, sim, eles poderão ser armados e sim poderão também ajudar, né, dentro dessa questão da sensação de segurança da nossa cidade. Com a chegada de Roberto Filho Francisco na Prefeitura, a Secretaria Municipal de Segurança, como eu disse, que é composta pela Guarda Municipal e Guarda Patrimonial, terá todo o apoio para que a gente possa ter equipamentos para o nosso pessoal, para que a gente possa ter viaturas. Hoje são viaturas, salvo engano, são só 2 e viaturas que estão aí de forma bastante, como a gente pode entender, viaturas, carros acabados, e a gente vai ter sim uma melhor estrutura para que o nosso pessoal possa trabalhar, não só a estrutura de equipamentos, mas a estrutura também, como eu disse, de capacitação, treinamento, para que eles possam, dentro da sua capacidade legal, ajudar a segurança do nosso Iguatu. Candidato, olha só, restando 18 minutos, um pouco mais de 18 minutos, para o terceiro questionamento. Fica à vontade aí, fazer o sorteio nessa série de entrevistas promovida pela Rádio Mais FM. Botou tanto papel nesse pote, rapaz, a gente precisava de 2 horas para ficar aqui. São 22 questionamentos, como sempre, deixamos claro aos nossos entrevistados. Olha só, candidato Roberto, lazer é o tema. O que a sua gestão pretende fazer para criar mais espaços de lazer e convivência para jovens e idosos aqui no município de Iguatu? Fica à vontade. Perfeito, meu amigo Tiedo. Olha, a gente tem dentro do projeto, né, o lazer do Iguatu hoje, infelizmente, tem ficado muito diminuído, são poucas as praças. Quando eu digo praça, não estou falando só das praças públicas, de bancos de praça, mas também praças esportivas e locais onde a nossa juventude, não só a juventude, nossas crianças, juventude, idosos, adultos, toda a nossa população possa ter um melhor lazer. Então a gente tem dentro do projeto, né, fazer reformas nas praças, fazer reformas e ampliar algumas quadras que existem hoje, que estão sendo usadas, infelizmente, para uso de drogas, porque são quadras fechadas, onde tem um paredão virado para a rua. Na verdade, ali a gente vai derrubar e tem que ter alambrados para que possa ter a visualização de dentro da quadra. A gente vai aumentar a iluminação. Voltando agora, eu falei de iluminação, lembrei na questão da segurança. A iluminação também é um problema que a gente vai melhorar no Iguatu, a iluminação pública, né? Tem ruas escuras e isso ajuda também na segurança. Então a gente vai fazer dentro dessas praças esportivas, deixar elas aptas para serem utilizadas como forma de lazer para os nossos cidadãos, para nossas crianças. A gente quer fazer, sim, e eu não tenho medo de polêmica, de trazer um projeto de urbanização na Lagoa da Bastiana, não uma ciclovia que tem lá hoje, que estão dizendo que vão fazer, que está lá parada há não sei quanto tempo e não sai do canto. Não estou falando de uma simples ciclovia, estou falando de uma área, sim, onde a gente pode ter praça esportiva, onde a gente pode ter, né, um local com alguns quiosques de alimentação, para ter um local a mais, para que nossa população possa sim ter um lazer efetivo, ter onde fazer um Cooper à tarde, ter onde levar suas crianças à noite para brincar. Quanto mais praça tiver, mais lazer, melhor para todo mundo. Então, a gente pretende ter esses locais que já existem hoje reformados e ampliados e fazer um bom projeto, um bonito projeto ali na Lagoa da Bastiana, onde teremos uma praça que vocês vão ver. Quando eu digo uma praça, estou falando de um ambiente total de lazer que vai ser muito utilizado por nosso Iguatu. Inclusive, vai ficar tão bonito que vai atrair gente
para olhar lá para essa praça, como tem em vários locais que tem lagoa do nosso, não só do nosso Ceará, mas do nosso Brasil. Então a gente tem sim uma preocupação grande, tia, de trazer o lazer melhor para a nossa população. Muito bem, 12 horas e 44 minutos, restando um pouco mais de 15 minutos para o fim da entrevista. Candidato, para o quarto questionamento, fica à vontade em sortear aí a próxima pergunta. Candidato Roberto Filho, da coligação Iguatu Pode Mais, do PSDB. E a pergunta, o questionamento, senhoras e senhores, voltando mais uma vez ao tema da causa animal. São 2 questionamentos por tema. E, candidato Roberto, o que pretende no seu governo fazer para melhorar a situação dos animais de rua em Iguatu e promover políticas de controle populacional e adoção? Só lembrando, se quiser, se tivesse sentido contemplado com a última resposta sobre o tema, fica à vontade em partir para a próxima pergunta. Vão pensar que você me mostrou a pergunta antes, viu, Tiedo? Porque quando a gente falou lá da causa animal, a gente falou exatamente sobre o controle populacional e a adoção. Então, acho que a gente pode sim sortear uma nova pergunta. Fica à vontade, candidato. São 12 horas e 45 minutos, restando 14 minutos para o fim da entrevista, desse bate-papo com o candidato Roberto Filho, do PSDB. Na tela da rede social de quem nos assiste, olha só, geração de emprego e renda é o próximo questionamento. Como a prefeitura, Roberto, olha só, pode apoiar o empreendedorismo local e formalização também de pequenos negócios? Bom, Tiedo, sobre geração de emprego e renda e a formalização de pequenos negócios, os nossos pequenos empresários, para falar dessa parte dos pequenos primeiro, eu posso lhe dizer que a gente vai trabalhar primeiro de forma bastante honesta e bastante transparente para que todos os pequenos comércios de Iguatu, todos os pequenos empreendimentos possam ter, por exemplo, seu alvará de funcionamento tirado, né, emitido pela prefeitura sem cobrança de coisa errada. A gente sabe que tem gestões aí do passado que cobravam coisa errada quando as empresas queriam investir aqui no Iguatu, quando elas queriam trazer novos investimentos, tinha gestão que queria metade disso, metade daquilo. No nosso caso, nós vamos trabalhar com bastante honestidade e os alvarás de funcionamento vão sair só com a cobrança da taxa que tem que ter, que é uma questão legal, mas sem cobrança de coisa errada, para ser bastante claro, sem cobrança de propina, que já aconteceu aqui no Iguatu, e hoje em dia, e com a gente, isso não vai acontecer, porque nós vamos trabalhar com muita honestidade e com muita transparência para a nossa população. Agora, como é que a gente consegue melhorar, né, o emprego e renda do nosso Iguatu? A gente tem uma possibilidade de trazer cursos de capacitação para que a gente possa qualificar a nossa mão de obra. Hoje mesmo eu estive numa empresa, numa indústria de lingerie, e eu tenho dito que a indústria de lingerie no Iguatu tem, acho que, salvo engano, em torno de 20 fábricas, e eles têm necessidade, às vezes, de mulheres para fazer costura. Quando eu digo mulheres, porque normalmente, né, são as mulheres que fazem esse tipo de profissão de corte e costura. Mas, claro, homens também podem participar e fazer esses cursos de capacitação. O que a gente quer é trazer uma unidade do Senai para que possa, sim, fazer capacitação de mão de obra de vários tipos de profissão na nossa cidade, junto com convênios com a prefeitura, e conversar com todas as empresas que já existem, saber qual a necessidade de mão de obra deles. A partir daí a gente capacita essas pessoas para que a gente possa ter uma mão de obra qualificada e os empregos já existentes hoje no Iguatu possam ser ocupados por quem tem qualificação. E é importante, quando eu falei das mulheres, que tudo se interliga. Hoje nessa fábrica, pelo menos nessa fábrica que a gente visitou, 100% das costureiras eram mulheres. E aí me veio em mente a lembrança de creches, porque a mulher, para ir trabalhar, né, para entrar no mercado de trabalho, é importante que ela possa ter onde deixar seus filhos. E se a gente tiver creches com qualidade, para que as crianças possam ficar com merenda, com educação, com socialização entre outras crianças, as mulheres vão poder entrar nesse mercado de trabalho. E, de novo, o que é certo e o que é errado, caro ouvinte. Errado é deixar a creche inacabada. Errado são mais de 4 ou 5 creches que as gestões do passado deixaram inacabadas no Iguatu. Vamos lembrar, nós não estamos aqui para escolher melhor ou pior. Nós estamos aqui para decidir o que é certo e o que é errado. E a decisão está com você, iguatuense, na sua mão, para escolher o certo. Porque creche inacabada é errado. Finalizar essas creches para que as mães possam voltar ao mercado de trabalho é certo. E o certo é Roberto Filho e Francisco 45. Eu tenho a consciência
que somos hoje a escolha certa para o Iguatu. Falando um pouco mais de emprego e renda, claro que muito se fala sobre um distrito industrial ou um micro distrito industrial no Iguatu. Inclusive, tem candidato aí prometendo o que o pai já prometeu há tantos anos atrás. O pai promete, o filho promete e nada se cumpre. É só você verificar no passado, você vai ver em rede social, você vai ver, só você buscar que você vai ver. É engraçado que até o número da mentira é o mesmo. Primeiro falam de distrito industrial, falaram agora de 800 empregos na Dakota. Fake news, errado. Tudo isso é errado. O pai já falou de 800 empregos na Dakota, nunca aconteceu. Agora é o filho que está falando de 800 empregos na Dakota, a gente sabe que também não vai acontecer. Isso é errado. O que é o certo? O certo é trazer, sim, um distrito industrial, ou pelo menos um microdistrito, para a gente concentrar em áreas, né, galpões e incentivos de grandes empresas, e que eu, Roberto Filho, sei sim como atrair as empresas, porque venho do mercado privado, graças a Deus tenho muitos conhecidos, e sei que para atrair indústria, a gente precisa de incentivo, não só incentivo fiscal, não é só questão de imposto, mas de incentivo de construção de galpões, de incentivo de mão de obra capacitada e demonstrar que o Iguatu é uma cidade que tem um grande mercado consumidor, não só na nossa cidade, mas na região Centro-Sul e aqui nos municípios perto da Paraíba, como nós somos também perto do Juazeiro, do Cariri, nós temos um grande mercado consumidor que as indústrias podem vir produzir seus produtos aqui e ter onde vender a partir do mercado consumidor que existe aqui no Iguatu e em região próxima. Então é isso que a gente precisa fazer, demonstrar o potencial do Iguatu para atrair essas indústrias. E nós faremos isso porque isso é o certo a ser feito. Então, são muitos projetos, Tieto, para que a gente possa trazer de volta ao Iguatu o emprego e a renda que hoje, infelizmente, está tão difícil para o nosso povo iguatuense sobreviver. Candidato Roberto Filho, é o quarto entrevistado dessa série promovida pela Rádio Mais FM. Fica à vontade de sortear mais um questionamento, candidato. Vamos abordar o tema e, em seguida, fazer a leitura aqui do questionamento. Na tela da rede social de quem nos assiste, olha só, dando destaque, virando aqui na forma correta, cultura. Candidato Roberto, quais são suas propostas para fomentar a cultura local e apoiar eventos culturais que valorizem as tradições aqui da cidade de Iguatu? Bom, Tieto, nós estamos aqui na cidade do maestro Eleazar de Carvalho, do grande Humberto Teixeira, inclusive ainda posso dizer que é meu primo, meu parente, de Evaldo Gouveia, que, né, foi criado aqui, pode-se dizer que também é iguatuense, e de várias outras autoridades no quesito cultura. Então, nossa cidade hoje encontra com sua cultura esquecida. A gente tem um teatro que hoje está abandonado, não é utilizado, é um equipamento muito bom, um equipamento que precisa de alguns ajustes de reforma para que a gente possa ter espetáculos da nossa cidade lá, para que os nossos jovens, nossos adultos, quem gosta da cena cultural, possa ter um equipamento de vergonha para mostrar seus espetáculos. A gente vai reformar o teatro. A gente tem as escolas de música, que até estão funcionando, mas funcionam de forma que pode sim melhorar através de novos instrumentos, de novos professores, não novos, mas mais professores, uma quantidade maior, para que a gente possa ter bandas de música e cursos de instrumentos, para que a gente possa ter a música de volta a florir aqui na nossa cidade. Espetáculos culturais que a gente pretende fazer, como, por exemplo, as questões de São João, questões juninas, trazendo não só grandes atrações nacionais e as festas de quadrilhas, mas também fazendo uma valorização do nosso artista local, como fazer festivais da cultura local, fazer festivais não só de música, mas festivais de várias outras formas de cultura que a gente sabe que tem hoje no Iguatu. Hoje no Iguatu tem grupos de dança que se apresentam no Brasil inteiro, inclusive ganham prêmios. Então a gente tem como facilitar a vida desse pessoal, incentivando através de convênios, incentivando através de áreas públicas para que elas possam demonstrar a sua forma de cultura, como, por exemplo, o teatro, que nós já falamos aqui. E nós temos um belíssimo projeto ali para aquele prédio da Refesa, em frente à Praça das Crianças, para fazer uma reforma e trazer o que já foi feito em várias outras cidades. Isso aqui também não posso dizer que é uma ideia do Roberto Filho. Isso aqui foi uma coisa que aconteceu em muitos locais, não só do Ceará, mas do Brasil. As áreas antigas de Refesa, dos armazéns, dos portos, ou de onde os trens passam, são muitas vezes revitalizados com questões culturais. Aqui no Juazeiro do Norte aconteceu isso, aqui mais próximo. E no Iguatu a gente tem aqueles prédios em um local central do Iguatu que possa sim ser reformado e adaptado para que a gente possa ter ali um museu, para que a gente possa ter ali um local de
um local que possa ter festivais culturais, festivais de música, de dança e várias outras situações, e um museu contando, por exemplo, um pouco da história também cultural do Iguatu. Dá para a gente fazer isso não é coisa de outro mundo. Os prédios da Refesa, né, a gente tem como ser utilizado pelo município, e é isso que a gente vai fazer como um exemplo de cultura, de fomentar a cultura na nossa cidade. Muito bem, candidato. Olha só, restando um pouco mais de 5 minutos, o 7º questionamento pode ser sorteado por você. Rapaz, tu tá contando as perguntas, eu já perdi a conta aqui. Contei aqui. Enquanto responde, a gente organiza aqui o pensamento na próxima fala. Vamos lá, infraestrutura é o tema. Olha só, na tela da rede social de quem nos assiste, candidato Roberto, olha só, há projetos em sua gestão, dentro do seu plano de governo, para melhorar a pavimentação e infraestrutura de transportes na área urbana e rural aqui do nosso município? Muito bom, Tietê. Sobre o tema de infraestrutura, a própria pergunta também já traz um pouco da resposta. A gente vê que nossa cidade hoje encontra-se com suas ruas de forma bastante difícil de transitar, né? Tanto as ruas aqui da sede do município, a gente vê que são ruas esburacadas, a gente vê que são as ruas, principalmente nesses loteamentos, sem calçamento, né? Com esgoto a céu aberto. Então, quando a gente fala de infraestrutura, Iguatu está precisando sim de um choque grande de infraestrutura. Vamos começar pelas ruas, né? A gente pode falar, e tem sim dentro do nosso projeto, um grande projeto de calçamento, ou de colocar em algumas ruas aquele piso intertravado, ou de fazer também pavimentação asfáltica. Tudo isso a gente vai conversar com a comunidade e verificar cada bairro, cada comunidade, o que é que elas preferem. A gente vai fazer isso através do que a gente chama de, pode-se dizer, de um tipo de orçamento participativo. Quando a gente for fazer uma grande mudança da infraestrutura de bairro, a gente vai fazer projetos por bairros, a gente vai conversar com eles para saber se quer a rua pavimentada, se quer a rua com calçamento, se quer a rua com o piso intertravado, e vamos fazer essa mudança nas ruas do nosso Iguatu. E não posso deixar de falar nas nossas estradas. Quando você fala da zona rural aí, a gente tem rodado o Iguatu nesses últimos 6 meses, e todo local que a gente chega tem um grande questionamento sobre a relação das estradas. Estradas que não conseguem transitar, é problema para ônibus escolar passar, é problema para escoamento de produção, para os agricultores que têm na zona rural, que querem trazer sua produção para vender no mercado, ou que querem fazer venda para outras cidades. As estradas estão muito ruins. Então é compromisso nosso, nesses nossos primeiros 4 anos, se Deus permitir e abençoar, e se assim a gente chegar lá, se for uma decisão do povo, a escolha certa por Roberto Felipe Francisco, dentro desses 4 anos a gente vai sim reformar todas as estradas vicinais, as estradas de distritos do Iguatu, e sempre vamos fazer manutenção anual nessas estradas. Porque o grande problema, Tieda, é que quando o inverno vem, e nós, como nordestinos, como homens do campo, sempre queremos um bom inverno. Mas quando esse inverno vem, junto com o tráfego nas estradas, acaba que desqualifica novamente, a estrada fica ruim de transitar, mas a gente fazendo a manutenção, sempre logo após o inverno, ou durante o finzinho do inverno, começar as manutenções das estradas, a gente vai conseguir manter essa estrada boa, que possa ser transitável durante todo o ano. E as estradas que hoje já são asfaltadas, como a estrada ali que liga até o Cardoso, até a parte do Quixoá, a gente vai sim refazer o pavimento dessas estradas para que a gente possa ter numa região, por exemplo, tão produtiva como é ali o Quixoá, um escoamento da produção, e que as pessoas possam transitar de forma tranquila, sem estar quebrando suas motos, seus carros, e sem os próprios ônibus que transitam também não estarem sendo sempre quebrados através das estradas ruins que infelizmente a gente vê no Iguatu hoje. Pouco mais de 1 minuto, candidato. Fica à vontade de sortear um novo questionamento, terá pouco tempo, mas... Vamos lá, você me dá um segundinho a mais aí. Pronto, vamos lá então. Candidato, olha só, na tela da rede social de quem nos assiste, o tema é serviço público, servidores públicos. O que sua gestão fará para garantir o pagamento em dia dos servidores e melhorar o plano de carreira na administração pública? Tema importantíssimo, Tietê, porque eu sempre tenho dito, e se assim Deus abençoar junto com a população iguatuense, o caminho certo, que é Roberto Filho e Francisco, a gente vai ter um diálogo permanente com os servidores públicos, seja de qual área for, seja do servidor da educação, da saúde, da agricultura, da segurança, da infraestrutura. O servidor público precisa ser valorizado e para isso ele precisa ser escutado. Muitas vezes, infelizmente, a população até pensa que a culpa dos serviços estarem ruins é do servidor público, mas não é. A grande questão aqui é a gestão. A gente precisa mostrar para os servidores que eles fazem parte de um time
que está aqui para trabalhar pela população. E é isso que, dialogando com eles e dando todas as condições de trabalho corretas, que a gente vai trazê-los para dentro desse time para eles se empenharem em prestar o melhor serviço para a nossa população. Quanto a pagamento em dia, onde a gente tem as piores situações estão na área da saúde, principalmente no hospital regional, que a gente vê que são atrasos de 4, 3 meses, muito ligados às tais das cooperativas que aí estão. Então a gente vai rever esse modelo para que o hospital regional possa sim seus profissionais receberem em dia e não só receberem em dia, mas com as condições necessárias, sem faltar medicamentos, sem faltar linha de sutura, sem faltar gás, sem faltar todas as condições, pelo menos básicas, que os médicos precisam e os outros profissionais da área de saúde precisam para trabalhar. Quanto a plano de cargos e carreira, salário, isso cada categoria tem o seu e a gente vai verificar. Eu, inclusive, ontem falei com os profissionais da educação que a gente vai lutar para a aprovação desse plano para que eles saibam a sua carreira, como pode melhorar dentro do serviço público na prefeitura. Muito obrigado, candidato. Vamos ofertar mais 1 minuto, olha só, na tela da rede social de quem nos assiste, para suas considerações finais e, obviamente, abordar alguns temas e alguns assuntos dentro do seu plano de governo que não foi possível aqui, através do sorteio, ser citados pela sua pessoa. Fica à vontade. Muito obrigado, Tiedo. Eu mais uma vez agradeço a participação, agradeço o seu convite, agradeço o convite da direção da Rádio Mais FM. Parabenizo a forma imparcial como você conduziu a entrevista, através das perguntas já aí sorteadas. É importante que a imprensa mantenha essa imparcialidade. Infelizmente, no Iguatu existem alguns órgãos de imprensa hoje que estão sendo manipulados para falar fake news de candidatos e principalmente do candidato Roberto Filho. Isso é errado. O caminho certo é falar a verdade, é estar olhando aqui no seu olho, caro ouvinte, caro internauta, para falar a verdade para vocês. E a verdade é que a gente sabe que a verdadeira mudança está com Roberto Filho e Francisco, porque nós estamos aqui para trabalhar pelo nosso povo com muita honestidade, competência, humildade, para que a gente possa chegar e trazer o Iguatu de volta ao trilho do crescimento e o Iguatu com alegria, sem chicote, sem tortura, um Iguatu com muito trabalho, paz e alegria para toda a nossa população.